Muitas pessoas, elas até manifestam aquilo que elas desejam, mas dentro de um tempo acontece algo e de repente ela perde tudo. Ou então a situação fica muito desafiadora. Acontece que o universo, ele não tira nada de ninguém. O que acontece é que a pessoa, talvez, ela não consiga sustentar com a mesma frequência que ela teve quando ela manifestou aquilo que ela queria. Eu me chamo Hilda Flávia, psicóloga, e neste vídeo nós vamos entender o que sustenta um sonho, o que mantém ele ativo na nossa vida. Sim, porque eu conquistei, mas o que faz ele permanecer na minha mão e comigo? Eu convido você a se inscrever nesse canal, deixar seu like e também venha se inscrever para que o YouTube venha recomendar esse vídeo para mais pessoas, para que você receba as notificações do YouTube, porque sempre que a gente curte, compartilha, deixa uma mensagem, tudo isso faz essa família crescer ainda mais. Pois muito bem, tudo está indo muito bem e de repente o negócio desanda. É assim que as pessoas falam. Na verdade, está tudo muito bem, a gente conquistou e depois a gente perdeu. E tem pessoas aqui nos comentários que elas dizem exatamente isso. Nossa, eu conquistei tal coisa, deu um problema sério na minha vida e depois no outro ano a gente conseguiu resgatar aquilo que foi perdido. Né? Então, o que é colocado aqui? Que muitas vezes, né, 99,999%, é que nós não sustentamos esse estado interno. E o que é sustentar esse estado interno? É sustentar quem você é sustentar a pessoa que conseguiu manifestar. Porque veja, o que é sustentar? É porque eu sou a soma do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas emoções, das minhas ações e desta consciência espiritual. Então eu sou uma soma, eu não sou uma parte, eu sou a parte do todo. O todo é a soma das partes. Então, a soma é aquilo que você é. Então, veja bem, se o meu pensamento diz que o meu sonho, né, é real, eu acredito nesse sonho, ele vai se materializar, mas o meu sentimento diz que não é bem assim, né, porque eu tenho uma crença no meu inconsciente dizendo que eu não tenho essa condição, que eu sou incapaz, que eu não sou merecedora, ou talvez eu seja uma pessoa que tenha muita dívida no sentido de culpa, eu tenho muita culpa e aí eu acho que eu devo pagar muito, eu preciso pagar muita gente, então eu não sou merecedora, eu não vou ganhar nada mesmo, sabe? Aí vem essas crenças, aí tem um lado meu que reclama muito do aqui e agora, reclama muito do que já passou, do que já viveu, não vê isso como aprendizado, não vê isso como propósito maior na vida, ou seja, tem um lado meu que faz isso. E tem aquele lado meu também da ação, né? Porque é o meu pensamento, o meu sentimento e a minha ação. E de repente eu penso que eu tenho esse sonho, eu sei o que eu quero para mim, eu acredito nesse sonho, o meu sentimento é real. Só que eu faço umas coisinhas assim de vez em quando que o universo diz assim: como assim, criatura? Né? De repente eu vou lá e solto, né? Hoje está muito comum, a internet mostra muito isso. Eu tenho um animalzinho, de repente eu pego aquele animalzinho, ando com o meu carro, largo ele lá sozinho. Poxa, que ingratidão, que dor, né? Poxa, se colocou no lugar daquele ser amado que ali ficou? O que o universo vai te dar? Mais? Não, meu amigo. O universo vai te entregar na mesma moeda, porque a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. E aí, de repente, aquelas pessoas lá na praça varrendo. E aí você passa e joga o lixo pela janela, né? Ou de repente joga um papel de bala no chão. O seu cocô vai passear. O seu cocô vai passear. Essa foi boa, pessoal. É o seu cachorrinho, não é o seu cocô vai passear. O seu cachorrinho vai passear com você. Ou você vai passear com o cachorrinho, já não sei mais.
você leva um saquinho para juntar o cocô, porque realmente se você não juntar aquele cocô, ele vai passear, porque alguém vai pisar em cima daquele cocô, alguém vai varrer aquilo ali, ou seja, eu tô dando alguns exemplos assim, sabe? Gente, porque tudo, o nosso comportamento está envolvido, quem eu sou durante o meu dia, as minhas ações, elas vão interferir diretamente nos meus sonhos, nas realizações daquilo que eu quero. Então, se eu sou uma pessoa que penso algo legal, bom, eu vigio os meus pensamentos, afasto aquilo que não serve, cultivo esse lar emocional de uma forma bonita. O meu comportamento, é claro que ele tem que estar congruente com aquilo que eu penso e com aquilo que eu sinto. Eu não posso pensar uma coisa, sentir outra coisa e na hora de me comportar fazendo completamente diferente daquilo que eu penso e sinto. É aquela história, ó, faz assim, né? Tem que fazer assim. Aí na hora de você fazer, né? Você não faz, você dá a ordem, você dá o conselho, você diz como tem que ser feito, mas na hora de você ser o modelo, né, você não está ali presente para ser modelo, né? Então, são pequenas ações, né? São pequenas ações, até de jogar um papel de bala pela janela, não respeitar a terra, não respeitar que tem uma pessoa que varre, não respeitar. Gente, a humildade, quando você é humilde, sabe? Quando você se coloca naquele lugar de ser grato, porque tem uma pessoa que varre a rua que você anda. Você já parou para pensar nisso? Você já pensou que a pessoa que está ali varrendo a rua que você anda, o feijão que você cozinha, aquelas mãos calejadas, você já parou para pensar? Porque quando o feijão chega na sua mesa, você já parou para pensar por quantas estações, etapas, ciclos, lágrimas até chegar na sua mesa? Eu estou aqui convidando a abrir a mente, a fazer assim, ó, sair da caixa e do quadrado, porque você atrai tudo aquilo que você emana. Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque a pergunta é, por que que você atrai e depois de repente você perde? Porque quando de repente você atraiu algo de bom na sua vida, você estava numa fase onde você estava com a sua vibração e com a sua frequência num estado mais, vamos dizer, estável, sabe? Linear, estável, estava tudo muito certinho. Mas de repente começou assim, né? De repente você já teve algumas desavenças, você se misturou em algumas situações não muito boas, você começou a entregar uma coisa também não muito boa, e aí de repente vem esse retorno. E quando esse retorno chega, ele chega de uma forma que você de repente perde algo que você tem. Às vezes você vem a ficar desempregado, às vezes você chega uma dívida que você não esperava para você pagar. Aí, às vezes, você tem que se desfazer da sua casa, você tem que se desfazer dos seus bens. Acontecem coisas na vida, né? Surpresas, e que de repente pega a gente de calça curta, vamos dizer assim. Então, na verdade, você atraiu aquilo que você tanto queria. E de repente, aquilo que você conquistou, você não conseguiu sustentar. E a explicação está no desalinhamento do seu pensamento, do seu sentimento e das suas ações. Então, vamos supor o seguinte: você é, você está vivendo um momento da sua vida que você está passando por uma situação desafiadora, uma situação na própria família, né? E está acontecendo muitas brigas, desavenças, discussões, né? E aconteceu esse fato. Ok, é comum haver brigas? É comum haver discussões? É, né? Nós estamos aqui vivendo nesse planeta, aqui nós estamos vivendo com os nossos
atores, né? Porque cada um é um ator na nossa vida, né? A gente divide o mesmo palco e aí acontecem situações, às vezes há uma discussão, a gente às vezes não está na nossa presença, a gente acaba reagindo, né? A gente não age, às vezes a gente acaba reagindo, a gente acaba passando dos limites. Então, de alguma forma, você atraiu essa situação para você. Ok, você reage, você grita, você xinga, tá tudo bem. Só que a questão é a seguinte: quando acontece e é algo temporário, isso acontece e vai embora, isso não vai gerar algo na sua vida, não vai materializar algo naquele momento, porque você pensou uma coisa ruim e você falou e você xingou. Porque se fosse assim, em tempo real, pensou, xingou, falou e aconteceu alguma coisa, você já pensou se fosse assim? O mundo seria um desastre, né? Porque passa 70 mil pensamentos por dia na nossa cabeça, e se tudo que passa na nossa cabeça se materializasse, você já pararam para pensar que tumulto que seria? Então, acontece o seguinte, quando você fica com o seu pensamento voltado para esse foco, né, para essa discussão, aconteceu uma discussão, você se deixou levar pelaquela emoção, você acolheu aquele sentimento, você pode ter passado por um momento difícil, você chora, você grita, você xinga, você fala até mal daquela pessoa, naquele momento tudo aconteceu, você se identificou com aquele personagem, com aquele ego, você discutiu, reagiu, ok, é humano, né? A gente, é humano, a gente faz isso, ok, tá. Ponto. Ponto, acabou. Chorou, vivenciou, ok. Temporário, tá tudo certo. Agora vamos supor que essa briga, nessa briga, nessa discussão, você se sentiu tão traído, tão rejeitado, tão humilhado, tão passado para trás, enfim, que você fica remoendo, você fica mastigando aquilo. Você vai tomar banho e você pensa naquela pessoa. Você vai no supermercado, você encontra um colega, você diz, tu não sabe o que aconteceu comigo, aconteceu assim, 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 assim. Porque você tá machucado, a ferida tá doendo, tá aberta, né? Você não fechou aquilo ali. Aí você vai na casa da sua mãe, do seu pai, e você conta toda a história. E aí passou mês, passou dia, né? Passou ano. O que que acontece com aquela frequência? Que você antes estava com uma frequência estável, de bem-estar, né? Você saiu do trilho. Quando você saiu do trilho, você se afastou muito da frequência alta, você ficou muito aqui no baixo, vibrando uma coisa negativa, uma coisa ruim. E o universo está entendendo a mensagem que você está enviando, ele está emanando pensamentos hostis, sentimentos de baixa frequência. Né? Então ele está se comportando de uma forma não boa, ele está na fofoca, ele está espalhando o que aconteceu, ele está falando mal do outro, ele está julgando. Então ele está incongruente com as leis universais. Então, se não há um alinhamento, né, nessa ação, o que que acontece? Se você está nessa reclamação, nessa vitimização, então o que você está enviando para o universo em termos de pensamento, sentimento e emoção? Você está enviando uma frequência muito baixa. E a frequência baixa só vai cocriar mais daquilo que você viveu, né? Teve uma escrita aqui no canal que ela disse assim, ó, até vou ler o que ela disse no comentário. Ela disse assim: às vezes a pessoa é boa, às vezes a pessoa é boa e ela vai achar que não merece porque reclamou, né? Então, mas ela é uma pessoa boa, ela só reclamou. Então eu não posso, ela disse essa pessoa disse, então eu não posso colocar essa condição, porque se eu colocar essa condição de reclamar para ter que receber o meu desejo, eu não vou criar aquilo que eu quero porque eu reclamei, mas a pessoa é boa, ela só reclamou. Eu não posso colocar essa reclamação como a condição para que eu receba ou não o meu desejo. Quer dizer que se eu não reclamar, eu recebo. Se eu reclamar, eu não recebo. Não é eu que estou falando, é uma lei universal.
É uma lei universal, porque tudo é energia, né? Então, quando eu reclamo, quando eu falo alguma coisa, né? Eu estou falando, eu estou enviando uma informação. Essa informação, ela tem uma energia. Essa energia tem uma frequência. E essa frequência, ela vai atrair semelhantes, né? Nós vamos atrair semelhantes, ou seja, semelhante atrai semelhante em frequência. Então eu posso atrair pessoas no meu campo, eu posso atrair situações no meu campo, eu posso atrair pessoas que me trazem problema, eu posso atrair situações de briga, de discussão, situações de desemprego, situações de separação afetiva, divórcio, etc, 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 porque eu estou enviando para o universo uma série de negatividade e isso vai vir na minha direção, porque é o eletromagnetismo, existe um campo aqui, tudo que vai e volta. E ainda ela colocou assim, né? Ela disse assim, tá, mas Cristo também se revoltou, porque ela quis dizer que a gente é humano, que a gente pode se revoltar. Tá tudo certo, você vai ali, tem uma discussão, fechou o assunto, você teve uma discussão, você se sentiu traído, rejeitado, ou com a sua mãe, ou com o seu pai, com o seu vizinho, com o seu chefe, não interessa com quem. Você viveu aquele luto ali, aquele momento, você foi para sua presença, você pensou no que aconteceu, você sentiu e você trabalhou aquilo em você, no silêncio, no seu altar aqui, ou você ficou espalhando e falando para todo mundo daquilo? O que que você fez? Você ficou botando foco naquilo, foi tomar banho, lembra daquilo, vai almoçar, lembra daquilo, vai jantar, lembra, dorme, sonha com aquilo. O que que você está fazendo? Você está emanando por todos os meios exatamente o que você viveu. Então o universo ele não é mudo, ele não é surdo, ele não é cego, ele capta, porque tudo é energia, capta. E aí, se você vive esse momento de forma temporária, tá tudo bem, não acontece nada. Agora, se você fica mastigando, você coloca foco e tudo que você coloca foco cresce. Então, se você não se livrar dessa negatividade que você está sustentando, você acha que você vai sustentar a frequência alta ou a frequência baixa com esse tipo de comportamento? Aí, quando ela diz assim, né? Então a pessoa que é boa, ela vai achar que não merece? Ela merece, porque ela é boa. Ela é boa. Eu não estou dizendo que a pessoa não merece coisas boas, mas ela só vai merecer aquilo que ela entrega para o mundo. E aquilo que ela entrega para o mundo, ela vai receber de volta. E quando ela fala que Jesus também se revoltou, sim, Jesus se revoltou. Jesus se revoltou, né, na questão da figueira, né, que a figueira secou, depois ele se revoltou no templo, quando ele derrubou aquelas mesas e tal, que ele se revoltou. Só que Jesus se revoltou naquele momento e parece também que naquele momento que ele se revoltou, por uns momentos ele sentiu no coração o fato de ele ter saído da presença, da consciência do Pai, porque nós não somos esse corpo, né? Nós não somos essa casca, então nós não somos isso aqui, né? Então habita aqui uma consciência maior e ele saiu da presença dessa consciência maior, amaldiçoou a figueira. Naquele momento ele não se sentiu bem com ele. Naquele momento que ele não se sentiu bem com ele parou. Ele não foi lá tomar banho e ficar pensando na figueira. Ele não foi lá no templo, depois que ele jogou as mesas, chegou em casa e contou para a mãe dele: ah, eu fiz isso, isso, isso. Aí depois ele vai lá e encontra o amigo: oh, eu fiz isso, isso. Não. Ele agiu daquele jeito, porque ele estava num corpo de carne. Né? Ele estava sobre a frequência dessa matéria aqui. Então, como ele estava numa densidade muito baixa, porque esse planeta aqui ele tem uma densidade mais baixa, né, em termos de frequência e vibração, ele está aqui. Então, ele está exatamente sujeito às intempéries do coletivo, da massa. Nós estamos aqui sobre as intempéries do coletivo, da massa. Veja, quando você sai da sua casa e vai frequentar um lugar que tem uma tranquilidade, uma paz, você vai para uma natureza, você vai para um jardim, você ouve uma música. Olha o que você está vivendo. Aquilo ali só traz coisas boas, então é muito difícil você brigar ou discutir ou acontecer uma coisa difícil ali. Mas se você está
no meio do coletivo, vivendo esse aqui agora, nessa contaminação. Naquele momento, o Cristo ele estava voltado para aquilo ali, então ele se revoltou com aquilo e ele chega e faz uma ação com relação à figueira, mas imediatamente ele se toca de que aquilo não foi uma boa ação. E quando ele agiu no templo, ele também teve esse entendimento, só que ele achou que foi necessário fazer aquilo. Só que ele não saiu divulgando para o mundo o que ele fez, ele não ficou fofocando, ele não ficou mastigando aquela ação, porque ele não ficou na vítima, ele não ficou na reclamação, ele não ficou trabalhando aquilo, sabe? Quando você fica remoendo uma situação e você leva para casa, dorme com aquilo, sonha com aquilo, acorda com aquilo e passa mês e passa ano, não. Então, vamos combinar que situações na nossa vida existem e tá tudo bem, você vive aquilo ali. Se você tá na presença, se você tá na sua presença, aconteceu uma situação, você olha a situação do lado de fora, analisa, observa. Esse observar, essa presença, é como se você saísse do tempo, sabe? Você olha aquilo ali, é como se você realmente entrasse no reino dos céus, gente, porque a porta do presente, a porta do aqui e agora, dessa presença, de estar em paz e olhar o mundo, as brigas, as discussões, os problemas na presença e agir, ela é uma porta muito estreita. Essa porta do passado, ela é muito larga, essa porta do futuro, ela também é muito larga. E essa porta estreita, né, que fica aqui, onde a gente manifesta aquilo que a gente quer, é uma porta muito estreita. Então, quando você entra nessa vitimização, nessa reclamação, quando você faz ações, como eu falei, né, sai, deixa um cachorrinho lá, abandona o cachorrinho, joga papel de bala no chão. Eu dei alguns exemplos assim, que é mais coletivo, né? Quando você faz alguma coisa na parte pública, almoça, não recolhe os seus pertences, deixa lá, vai na praia agora na época, suja tudo, joga a sujeira no mar, deixa as suas coisas lá. Ou seja, olha a consciência. Então, tudo isso você está dando para o universo. Então, quando você se alinha, você está emanando que você está de acordo com as leis universais e que você está pronto para receber. Então, se você, por um acaso, de alguma forma você viveu uma situação desafiadora, você tinha, né, e depois de alguma forma você perdeu, então preste atenção, começa a prestar atenção aonde que houve uma disfunção aí, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai procurar limpar esse campo, o que aconteceu com esse campo, aonde que ele foi contaminado, em que momento você se perdeu para que aquilo viesse a cair, né? Porque nós precisamos observar, por isso que eu falo muito de manter a, a atenção, né, plena, para que a gente entenda aonde, em que momento que a minha frequência baixou, que eu comecei a emanar coisas não muito boas e que aquilo reverberou na minha vida, seja na minha vida pessoal, seja no meu trabalho, seja na minha amizade, campo afetivo, enfim, aquilo que eu emano volta para mim, porque existe uma lei universal de dar e receber, e tudo que eu dou volta para mim, seja bom ou seja ruim, o retorno é para cá, né? Então, quando você tem esse entendimento, você começa a entender que para você manter aquilo que você cocriou, né? Se você hoje está bem, né? Se você está bem, tá tudo bem com o meu relacionamento, tá tudo bem com o meu trabalho, procura manter, né, uma mente saudável, né? Gerar bons sentimentos, ter comportamentos éticos, né? Você pensa assim, ó, pensa assim, o que eu vou fazer agora? Eu gostaria que fizesse comigo?
qualquer coisa, seja uma palavra que você vai falar, uma ação. Se eu fosse um cachorrinho, eu gostaria de ser abandonado? Se eu estivesse limpando a rua, será que essa pessoa que limpa a rua, ela ia gostar de ter que às vezes voltar lá atrás para juntar aquele papel? Será se a natureza, o mar, ele ia se eu fosse essa, porque na verdade todos nós somos tudo isso, né? Partindo do princípio que tudo é energia e que somente nesse planeta existe essa matéria de baixa frequência aqui, né, que é a matéria condensada em energia, mas se nós pensarmos que tudo é onda, que tudo é uma grande onda, que isso aqui é uma holografia, que todos nós somos um, porque todos nós somos um pedacinho da fonte de tudo que é, e a fonte criadora é a grande consciência, e nós somos parte dessa consciência, tanto que diz, é bíblico, vós sois deuses, né? Então, vamos honrar esse lugar. Então, eu gostaria que fizesse para mim o que eu estou fazendo nesse momento. Pensa antes de agir, né? Então, se você entender que aquilo que você vai fazer, aquela ação que você vai fazer, seja de falar de alguém, seja uma ação realmente concreta, você gostaria que fizesse com você? Eu vou prejudicar alguém com essa ação? Essa minha ação vai beneficiar a mim e outras pessoas? Essa ação vai beneficiar só a mim? Tudo bem, não tem problema nenhum, desde que não machuque e não prejudique ninguém. Então tá tudo certo. Agora, se essa ação vai prejudicar e machucar outras pessoas, aí eu tenho que pensar quais são os critérios, né? Porque às vezes a gente tem que tomar atitudes necessárias na vida que às vezes vai machucar outra pessoa e aí não tem como escapar, né? Como uma pessoa disse que vive num relacionamento abusivo, um relacionamento que não dá mais para sobreviver dentro da mesma casa, está sofrendo muito, já deu tudo de si, tudo de bom. Nesse momento, se ela resolver cuidar dela, né, fazer a mala e partir, ela vai estar cuidando dela. O outro vai xingar, vai chiar. Só que nesse contexto, o outro não vai gostar, mas nesse contexto é por uma causa maior. Então ela tem que olhar para ela e se salvar. É uma causa maior. Agora, antes de eu agir, eu tenho que pensar se a minha ação vai prejudicar o outro, se eu gostaria que aquilo fosse feito comigo também, né? Então, em resumo, para fechar essa situação aqui, quando eu tenho algo que eu manifesto e perco, eu tenho que analisar se as minhas ações estão de acordo com as leis universais, ou seja, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que todas as minhas ações, comportamentos, né, e vivências, elas estão de acordo, se elas estão alinhadas numa frequência de manifestação ou numa frequência de decaimento da matéria, no caso, né? Então, aí você pode ver se você está alinhado na gratidão, se você está alinhado nessa frequência de manifestação, porque a frequência da manifestação é a gratidão, ou você está afastado. Então, você tem que voltar para esse centro, se alinhar para que as coisas se ajustem, porque a partir do momento que você se alinha, você se ajusta e as coisas elas começam a entrar num equilíbrio, tá? Tem uma outra questão aqui, que só para fechar, essa questão que uma hora a gente está muito em cima, uma hora a gente está muito embaixo, é uma lei universal chamada lei do ritmo, tá? Quando você está muito em cima, pode acontecer de você dar uma descida, só que você cuida para que na hora da descida você não caia muito fundo, para que você passe raso e consiga subir novamente, porque a lei é essa, a lei do ritmo, sobe e desce, é uma gangorra, uma hora eu tô no alto, uma hora eu tô no baixo, só que eu tenho que cuidar para mim não me cair lá no fundo do poço, para que eu dê uma caída e suba e siga o meu caminho, porque a lei do ritmo, ela faz parte da vida. Uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô aqui, mas cuida para não ir muito fundo, sabe? Então, por isso, orai e vigiai os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos, para que você então fique alinhado com essas leis universais, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa seu joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.